6IBR, terceiro seminário de bioeletricidade. Aconteceu no último dia 5 de junho, no Anfiteatro Professor Dr. Ivo Torres, na USP de Ribeirão Preto, o terceiro seminário de bioeletricidade. O evento é uma realização do 6IBR junto à Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, FEA-RP, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto e EBC, Núcleo de Estudos de Economia de Baixo Carbono. O tema abordado para esta edição foi Política Industrial para a Bioeletricidade e o modelo do sistema elétrico, que contou com a participação do gerente de bioeletricidade da Única, Zilmar José de Souza, ministrando a palestra A Bioeletricidade, Situação Atual e Perspectivas, e do secretário de Indústria e Comércio de Sertãozinho, Carlos Roberto Liboni, que expôs a visão da indústria de bens de capital, exibindo os números do mercado de trabalho e sua produção no setor sucroenergético. O Plano Paulista de Energia e o papel da bioeletricidade sucroenergética foram apresentados por Milton Flávio Marques Lautenschläger, subsecretário de Energias Renováveis da Secretaria de Energia do Estado de São Paulo. Já o Plano Brasil Maior foi divulgado por Luciano Cunha de Souza, analista de comércio exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, MDIC. O terceiro seminário de bioeletricidade foi encerrado com um debate entre participantes e palestrantes, mediado por Zilmar José de Souza, e que levantou questões como o ICB, precificação do bagaço para a valorização da produção final, a burocracia para o investimento no setor, entre outras alternativas para o crescimento do setor. É uma satisfação poder participar desse evento, colaborar com vocês e com a Única na organização desse evento. Eu acho que o tema é de grande relevância, como o Zilmar destacou, um dia bastante propício, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e num momento onde nós estamos com sérios problemas. Recentemente saíram os dados aí da concentração perigosa de gás de efeito estufa, toda a questão do aquecimento global. E para a região, a questão de discutir bioeletricidade, além da questão ambiental, tem toda uma importância econômica e no desenvolvimento regional, tanto do Estado de São Paulo, mas especialmente para a região. Eu acho que discutir o tema, poder participar, oferecer as instalações da FEA, para discutir um tema de extrema relevância como esse, que é o terceiro seminário de bioeletricidade, política industrial, bioeletricidade e modelo do setor elétrico, a FEA cumpre a sua função de estimular o debate de temas tão relevantes para o país e colaborar com a geração de conhecimento, colaborar com o desenvolvimento econômico, tanto estadual, regional e nacional. Então, eu queria parabenizar o Zilmar pela organização, parabenizar vocês através do Dr. Paulo Roberto Galo e também do Sebastião e da sua equipe, e agradecer a presença de todos. Espero que seja um ótimo dia, uma ótima tarde de trabalho. O setor sucroenergético é um setor que investe, né? Não é um setor que espera as coisas acontecerem, tem investido muito nos últimos anos, depois de toda a problemática financeira que nós enfrentamos no mundo a partir de 2008, né? O enxugamento de linhas de crédito, as usinas estavam num processo de descapitalização devido até a investimentos pesados, né? Por expansões. Todo mundo se lembra que até 2008 nós tivemos uma expansão enorme do parque produtivo industrial brasileiro diante das grandes promessas de então. Até 2007 nós íamos aí trabalhando com um barril de petróleo a $170 em Nova York e Londres. Isso projetava uma demanda enorme de etanol pelo mundo, não apenas com relação à questão econômica, mas também com relação à questão ambiental. De lá para cá o cenário mudou bastante, o cenário está instável, né? Nós temos acompanhado toda a problemática disso na Europa, nos Estados Unidos, com reflexos aqui no Brasil, queiram ou não queiram, né? Nós estamos cada vez mais integrados no mundo. E é muito propício esse debate, até hoje, bem lembrado aqui o Dia Nacional, o Dia Mundial do Meio Ambiente, é muito propício esse debate porque envolve questões não só ambientais, mas fundamentais para a nossa região, questões econômicas. Isso está bem dentro aqui do âmbito da FEA, né? E esse segmento, nós sabemos que o setor ele produz fundamentalmente açúcar, etanol e energia elétrica. E aqui o foco hoje é energia. E queiram ou não queiram, gostem ou não gostem, o setor ligado à energia, e aí eu me refiro também ao etanol, que é uma energia limpa e renovável, assim como a bioenergia a partir da bagaço de cana, são
produtos que não podem estar simplesmente entregues às leis de mercado, às leis clássicas de oferta e procura, né? Porque existem vários fatores que impactam diretamente na questão do preço de comercialização. Então a gente sabe que existe esse número mágico do rendimento do etanol de 70% no preço da gasolina. O preço da gasolina, por N fatores, tem sido segurado aí, em patamares, eu diria que até irreais, em função das variações de preço de matéria-prima, e tudo isso impõe um escudo, né, econômico que não é natural, que não é de mercado. Nós estamos agora com uma força política regulando a política de preços da gasolina, e isso se reflete evidentemente no preço do etanol. Uma coisa que se chama a atenção é que, infelizmente, existe a falácia de que o álcool, quando ele empata o preço da gasolina, em termos de rendimento de 70%, o pessoal já sai falando que é mais vantajoso abastecer gasolina. Esse é o único jogo que 0 a 0 o inimigo, o adversário que ganha o ponto, tá? E quando você faz as contas, uma família típica brasileira, mesmo que o álcool o etanol fique um pouco acima do patamar de 70%, isso representa 40, 50 reais por mês no orçamento daquela família, o que é menos do que uma ida num restaurante por mês. Então o impacto, o custo direto é muito baixo. E a gente não está sabendo avaliar isso e muito menos contar isso para a turma, né? Falta essa informação chegar e essa análise. E se você for parar para analisar do ponto de vista ambiental, como é que seria São Paulo hoje sem o etanol adicionado na gasolina, por exemplo? E até da conservação do motor, você vê que esse número é um número muito mais favorável para o álcool, e a gente precisa contar isso para todo mundo. E dentro do bojo disso tudo, nós temos outro braço, que é o braço o braço da eletricidade. A bioeletricidade, ela veio, e nós temos o privilégio de ter acompanhado o desenvolvimento das tecnologias que foram necessárias. Nós temos aqui, por exemplo, o fabricante de caldeira, Martinelli, presente. O que isso proporcionou do desenvolvimento das caldeiras que eram fabricadas para baixa e média pressão? Então houve um ganho tecnológico na produção e na fabricação dessas caldeiras, que eram caldeiras impensáveis 10 anos atrás. Em função da demanda das termoelétricas à biomassa, houve esse desenvolvimento, de novas turbinas, novas tecnologias de turbina. Estamos aqui com gente de turbina também, Nenê Manfrim, boa tarde. E a parte de eletricidade, a parte dos grupos geradores, quer dizer, houve todo um desenvolvimento tecnológico e depois o pessoal vai falar com mais propriedade. Nós, enquanto entidade de classe, representantes da cadeia produtiva, da indústria de base, que fornece para esse segmento, que são milhares de empregos gerados no Brasil, dezenas de empresas, principalmente aqui no eixo Sertãozinho, Piracicaba, mas sempre lembrando de outras cidades, a nossa visão é de que é preciso que nós tenhamos os marcos regulatórios que permitam o retorno dos investimentos para o setor. Isso passa fortemente pela questão da bioeletricidade também. Não é possível mais a bioeletricidade concorrer, por exemplo, com a energia eólica, que até agora nós temos muita geração no papel. Mas na prática quem está gerando energia alternativa é o setor supraenergético, com caldeiras feitas aqui na região, com turbinas feitas aqui na região, com projetos de engenharia e tudo mais, né? E toda a mão de obra que foi qualificada ao longo desses anos, que deu um impulso que nos permite hoje, inclusive, exportar turbinas para vários países aí do mundo, né? Coisa que também era impensável alguns anos atrás. O Brasil está lá mostrando sua competência. O que nós precisamos é que o governo olhe com um pouco mais de carinho. O governo, agora eu estou falando principalmente no âmbito federal, né? Para que nós tenhamos políticas de mais longo prazo e que nós possamos trazer investimento. Montar uma termoelétrica custa muito dinheiro. E ninguém quer pôr dinheiro no negócio que você não sabe, pelo menos, estimar quanto que vai ser o seu tempo de retorno. Então é isso que a gente espera. É muito pertinente esse evento feito agora, para que a gente possa realmente alavancar novas informações. O CEIS está à disposição, né, para dar a sequência que for necessária, e a gente espera conseguir, de fato, sensibilizar, né? Eu acho que um evento dessa importância nós teríamos que ter gente de pé na porta. Nós estamos na região que tem o maior interesse possível no planeta no assunto. E nós não estamos com a casa toda lotada, professor. Essas coisas surpreendem. Então a gente tem que descobrir o que é que está acontecendo, se falta comunicação, o que é que está pegando para a gente poder, de fato, mostrar. Por quê? Quando se fala em fechar uma fábrica de carros no grande ABC, que desemprega 1.200 pessoas, tem ministro, presidente, a mídia, CNN, BBC de Londres e tal. Aqui na nossa região, uma usina que fecha desemprega mais gente do que isso. E parece que não está acontecendo nada.
Muito obrigado, desculpa aí até ter me prolongado um pouco, obrigado mais uma vez pela presença, pela recepção e tenhamos todos um bom trabalho. Obrigado. Então, só agradecer novamente. Eu só gostaria de mencionar a presença do diretor Alberto Borges Matias, que gentilmente cedeu o empréstimo, a FEA para a gente fazer esse evento, e só mencionar também que o evento está sendo transmitido pelo iptv.usp.br, então o pessoal de outros campos estão assistindo espontaneamente ao evento. Tá? Agradecer a todos. Bem, vou comentar rapidamente a situação atual e perspectivas para essa fonte tão importante que é a bioeletricidade. Quando a gente fala em matriz energética nacional, o setor sucroenergético tem um papel estratégico e desde 2007 essa fonte, através do bagaço e do etanol, desbancou a fonte hídrica e estamos na segunda posição desde o ano de 2007. A primeira fonte é petróleo e derivados, mas bagaço e etanol já contribuem, já representam a segunda fonte dessa matriz energética nacional. O que reforça novamente o papel estratégico que tem o setor sucroenergético no sentido para dar esse cenário tão bom para o Brasil, de quase que caminhando para 50% de fonte renovável na matriz energética. Algo muito diferente do perfil mundial, que tem apenas 13% de fonte renovável na matriz energética. Então, o setor sucroenergético ele é muito importante nesse aspecto e algo que tem sempre que ser lembrado. Mas quando nós fazemos um corte e verificamos apenas a energia elétrica, retira o etanol e veja a matriz de energia elétrica brasileira, nós ainda representamos muito pouco, um total de 6%, incluindo aqui a autoprodução para a produção de açúcar e etanol. Então você verifica que o grande carro-chefe é a fonte hídrica, com mais de 60% da capacidade instalada, mas não é algo irrelevante, 6% dessa matriz já é muita coisa para um país continental como o Brasil. Mas quando a gente fala que tem muito que avançar, é por conta desse potencial que tem a fonte da biomassa na matriz energética. Hoje, ano de 2013, nós estamos com 7.500 megawatts instalados no setor sucroenergético, representando uma CESP inteira. Aí são 6 usinas, né, doutor Milton? A CESP, a maior geradora do estado de São Paulo. Fazendo uma fotografia do ano de 2012, nós temos pouco mais de 400 usinas do setor sucroenergético, nós chegamos a ter mais de 430, tem caído esse número, espero que se estabilize aí um pouco mais que 400, ou melhor que aumente, né? Melhor. Obrigado. Quando a gente fala em potencial, por que isso existe? Porque mesmo no setor sucroenergético nós temos aí então uma avenida, porque apenas 160 usinas desse universo que vendem excedentes para a rede elétrica. Em 2012, a nossa geração total foi de 2.865 megawatts médios, incluindo o alto consumo, o que dá 6% da matriz de consumo nacional, que dá para abastecer por um ano inteiro mais de metade de um país como Portugal, ou 6% do Brasil. 1.484 megawatts médios, 3% do consumo nacional, foi para a autossuficiência, o que equivale a ter abastecido esse setor com bagaço e palha, uma Bolívia mais um Paraguai conjuntamente. E quando eu falo em excedentes, a venda de excedentes para a rede, nós estamos falando também em 3%, 1.381 megawatts médios, o que equivale a ter abastecido o ano inteiro Uruguai e Jamaica. Então já é um setor estratégico do ponto de vista da geração de energia elétrica. E tem dado um bom desempenho na matriz energética. Desde o ano 2005, você observa um crescimento considerável da fonte da biomassa, da venda de energia para a rede nacional,
Entre 2011 e 2012 crescemos mais de 20%. Principalmente esse crescimento ainda é devido ao ano de 2008, quando nós tivemos aqui um leilão dedicado à biomassa, que contratou mais de 500 megawatts médios em apenas um certame, que tem seus efeitos positivos lá para frente, no caso de 2012, por exemplo. Então, em 2012, 1.381 megawatts médios, o que equivale a 1/3 da geração de Belo Monte, quando ela estiver em instabilidade em 2019, 13% de Itaipu e 45% do consumo de energia da cidade de São Paulo, a maior cidade da América do Sul, para mostrar que realmente já não é algo irrelevante na matriz energética. O que é importante a gente observar? Aquele crescimento que nós identificamos no ano passado, talvez esteja comprometido no futuro. Por quê? Porque, pelo modelo, nós contratamos com 3 ou 5 anos de antecedência do efetivo início do fornecimento. Então, como eu falei para vocês, em 2008, nós tivemos aqui um grande crescimento, impulso para essa indústria local, aqui em Sertãozinho, Piracicaba, e vendemos algo como, em apenas um ano, 541 megawatts médios. Então, a nossa indústria foi montada para atender uma capacidade produtiva de quase ou até 600 megawatts médios, dada uma sinalização à época do próprio governo federal. Mas, como todo mundo já conhece a história, pós 2008, nós tivemos uma crise financeira mundial que pegou o setor de cheio, pegou o setor supraenergético investindo, houve uma retração muito forte nesse setor, e nós, pelo lado do setor elétrico, também tivemos a falta ou a inexistência efetiva de uma política setorial de longo prazo, com leilões genéricos que acabaram misturando fontes que, na nossa visão, não são comparáveis, como a eólica, a biomassa, e agora nós vamos concorrer com carvão. É totalmente diferente o perfil, por exemplo, de emissões, né? Você olhar, a biomassa tem um balanço neutro em termos de emissões, e carvão, cada megawatt-hora é 1 tonelada e 200 quilos de CO2 emitidos para a atmosfera. Então, isso acabou fazendo com que houvesse esse vale aqui, esse precipício. Em 2009, apenas um projeto. Tentamos reanimar em 2010, mas principalmente pela falta de política pública do setor elétrico, voltamos aqui a um cenário tão drástico que foi em 2012, zero de venda no ambiente regulado, que é a nossa porta de entrada em termos de viabilizar projetos. Qual que é a nossa preocupação? A preocupação não é 2012, não é 2011, mas o que causa lá em 2015, 16 e 17. Se você não vende no leilão hoje, você não tem o crescimento da biomassa na matriz energética. Então aqui são dados da ANEEL, mostrando justamente o que eu estou falando. Um baita crescimento por conta de 2008, mas pela falta de venda, continuidade de política para essa fonte, você acaba comprometendo o futuro e aí havendo até o desmantelamento da cadeia produtiva, como alguns estão observando aqui em Sertãozinho. Ô Gilmar, dá licença. Quando você coloca 2010, 1.750 megawatts, isso aí é potência instalada, mas isso teve esses investimentos, porque potência instalada não quer dizer capacidade de venda, isso é capacidade de autoconsumo. Aqui é total. Aqui é a entrada de potência, acréscimo de potência instalada no ano de 2010. Se você abrir esse dado, você vai observar que boa parte é resultado, obviamente, de investimentos tomados lá em 2007, 2008, que acabam se concretizando na curva, né, de uma usina. Então aqui é potência instalada. Mas aqui você pode fazer uma correlação. Se você não vende, se você não tem novas usinas entrando no sistema em 2013, você compromete o futuro em termos de capacidade instalada. Então isso aqui é importante para mostrar que isso aqui deveria ter continuado, né? E depois tem um slide que a gente aborda que há espaço para todas as fontes. Na verdade, o Brasil precisa de 6.500 megawatts todo ano. Quando eu falo acrescentar 500.000 megawatts da biomassa, realmente é porque tem espaço. O que falta é uma política setorial de longo prazo para o setor. E quando a gente fala em 2013, quais serão as nossas oportunidades? Nós teremos no dia 23 de agosto um leilão de reserva, mas nesse leilão só poderá participar a fonte eólica,
que terá que ter ainda disponibilidade de conexão para poder participar. A biomassa não pode participar desse leilão. Já foi definido um leilão A-5, ou seja, vai ser realizado no dia 29 de agosto para entrega em 2018. Então eu tenho aí quase 5 anos, né, para você iniciar o empreendimento, botar de pé. Nesse produto nós teremos hídrica concorrendo separadamente e um produto onde vai misturar a fonte de biomassa, carvão e gás natural. Foi retirada a eólica desse produto. Então, pelo menos nesse aspecto, nós não teremos a leitura que se faz do Ministério e da empresa de pesquisa energética, que a eólica é como se fosse a hidrelétrica de ontem. Ela é tão competitiva que ela acaba matando as demais fontes. Então, amanhã poderia ser a solar, que poderia frequentar esse certame, competindo com a eólica ao preço que ela estava competindo, você pode restringir a expansão dessa fonte. Então o governo achou por bem retirar a eólica do certame. Ainda assim, vai misturar uma fonte renovável, e hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, uma fonte renovável com duas que não são renováveis, no caso carvão e gás natural. E por que nós devemos continuar ou estimular a contratação dessa fonte? Porque nós entendemos que a bioeletricidade é uma energia premium para o sistema. Se você olhar, esse aqui é um discurso regular nosso, se você olhar 2012, olha a nossa curva de geração, esse verdinho aqui. Olha aqui a curva de geração da fonte hídrica. Nós somos totalmente complementares com a fonte hídrica. 2012, nós poupamos o equivalente a 6% da água nos reservatórios da região sudeste e centro-oeste. Então é altamente estratégico para a nossa matriz ter a continuidade dessa cadeia produtiva, aumentando cada vez mais a sua participação pela sua complementariedade. A eólica também é complementar, mas é totalmente diferente do perfil da biomassa, até por conta da sua previsibilidade. A fonte de biomassa tem uma previsibilidade muito maior do que a fonte eólica em termos de garantia de suprimento ao sistema interligado nacional. Isso sem falar em termos de emissões. Em 2012, nós evitamos a emissão de 4 milhões de toneladas de CO2 com essa geração aqui, essa curvinha que eu passei aqui para vocês. Então é muito importante, do ponto de vista estratégico do setor, a continuação da contratação dessa energia premium para o sistema. E um outro fator, porque devemos continuar a estimular a bioeletricidade, é justamente o potencial que ela tem. Então, nós estamos falando de uma fonte que tem potencial. E que potencial é esse? Hoje nós estamos exportando 1.400 megawatts médios, estamos aqui, e temos um potencial até 2020/21 de chegar em algo como 15.287 megawatts médios. Isso equivale a mais do que 3 usinas Belo Monte, para você ver o potencial que tem. Para não falar que é discurso da única, né, ou do setor, acho que vou até começar a tirar esse aqui e vou mostrar só o da EPE. A própria EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, entende que só com o bagaço nós temos um potencial de 10.200 megawatts médios. Se eu pegar a palha e acrescentar o bagaço, que é um outro rico combustível que está chegando, nós temos 20.000 megawatts médios para ser aproveitado. Quer dizer, muito mais até do que o cenário de cruzeiro que eu passei aqui para vocês, para mostrar quão estratégico que é essa fonte para a nossa matriz. E um outro fator, aquele que eu já acabei mencionando, por que devemos estimular a contratação e ter uma política setorial dedicada para a biomassa, é justamente porque tem espaço para todo mundo. Se você pegar, de acordo com o governo federal, até 2021, precisamos acrescentar por ano 6.500 megawatts, todo ano. É um esforço brutal, até 2021. Se eu pegar aqui o que as associações dizem, o PCH menciona algo que precisa para manter a cadeia produtiva, 500 megawatts. Nós, no mínimo 1.000 megawatts, que é para manter aquele parque construído em 2008, aqui em Sertãozinho, Piracicaba. No mínimo 1.000 megawatts.
As eólicas defendem 2.000 MW. Quer dizer, se eu pegar e fizer uma política setorial na base para essas fontes renováveis, sustentáveis, ainda assim teremos 3.000 MW para grandes hídricas, até para carvão, para gás, enfim. É tentar inverter o jogo do ponto de vista estratégico, e política setorial não é palavrão, estamos aqui numa faculdade de economia, não é palavrão, eu acho que é importante nós termos uma visão de longo prazo. Não há por que você colocar um banho de sangue, uma fonte para inibir o desenvolvimento das demais. Tem espaço para todas as fontes. Enfim, o que é importante para o setor? O importante é a definição de qual será a participação da bioeletricidade na matriz energética no longo prazo. Precisamos ter essa política setorial. Se hoje nós estamos com 1.400 MW médios em 2013, precisamos saber, vamos chegar a 2.000, 3.000, 4.000 MW médios em 2020? Esse é o sinal importante que tem que ser dado para voltar a estimular e investir em bioeletricidade, por consequência em etanol e açúcar, que também são aí os produtos da nossa cadeia produtiva. E encerrando, deixo como recado. Nós, de acordo com o próprio governo, nós temos que a oferta de cana, isso aqui não é cenário de novela não, hein? Isso aqui é o cenário que o governo entende que tem que acontecer. Nós temos que chegar a aumentar em 100% a oferta de cana até 2021. Do lado da oferta de etanol, temos que aumentar quase 200%, de acordo com a FE. Se você quer estimular isso aqui, nada melhor do que começar a irrigar esse setor pela bioeletricidade. Por quê? Nós temos total sinergia entre etanol e a energia elétrica. Nenhuma unidade nova hoje, se eu pensar em expansão novamente, se eu quero ter etanol neste setor de volta, nenhuma nova unidade vai nascer sem a cogeração, sem a bioeletricidade, porque faz parte do modelo de negócio. Então, se eu quero isso aqui, eu tenho que ter uma política setorial de longo prazo para a biomassa também. Essa política setorial de longo prazo deveria levar em consideração aquele tópico dos leilões por fonte ou por supermercado. Não tem como separar, não tem como misturar, pode até dar uma ótima salada de frutas, mas eólica é banana, biomassa é laranja, não tem como misturar uma com a outra. Quando você coloca para concorrer, participa de uma licitação pública e praticamente assina um contrato diferente. Por quê? Porque as fontes, na prática, são diferentes. Então não tem como você querer nivelar por baixo fontes que são tão diferentes. Ou tenhamos leilões por fonte ou por supermercado, por região elétrica. De tal forma que eu tenha uma política setorial de expansão para cada uma dessas fontes. Um ponto importante também é reconhecer as externalidades no modelo de precificação nos leilões. Se quiser permanecer com essa política doida de concorrer eólica com biomassa, carvão com biomassa, que pelo menos eu tenha o reconhecimento das externalidades positivas de cada fonte e negativas também. Exemplo do carvão, que vamos concorrer agora em agosto. Não vai sair, imagino eu, até agosto, nenhuma diretriz que identifique que o megawatt-hora produzido da biomassa é diferente do megawatt-hora do carvão. Mas em termos de emissões, como é que fica? O Brasil assinou a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Vai rasgar essa lei? Quer dizer, eu acho que é importante, tem que ter um modelo um pouco mais refinado. Estamos com 10 anos de modelo de leilões, eu acho que entendo que está na hora da gente alterar esse modelo e internalizar questões como essa que eu mencionei. Um outro ponto também importante, aqui algo mais do setor mesmo, é aprimorar a modalidade de geração distribuída. Nós tivemos, no início dessa indústria, a contratação bilateral direta com as distribuidoras locais. Hoje, as distribuidoras praticamente só compram via leilão. Mas há na lei a possibilidade de você, distribuidora local, comprar até 10% da sua demanda via geração distribuída, via um contrato bilateral direto com a usina aqui da região. Talvez é resgatar também essa política, essa modalidade que até hoje não foi praticada de forma efetiva nesse modelo do setor elétrico.
E o contínuo aprimoramento no ambiente regulatório, enxergando a fonte de biomassa. Por que isso é importante? Aqui é o lado da microeconomia. O setor elétrico é barrageiro. Ele foi feito para atender à regulação às grandes hidrelétricas, que é normal. Essa, 70% da matriz é fonte hídrica. Então, quando você tem uma fonte nova entrando no sistema, toda a regulamentação, o regulador faz o quê? Copia e cola uma fonte hídrica das grandes barragens. Então é uma luta insana, de 1, 2 anos, para depois você tentar mudar a regulação e tentar enxergar a bioeletricidade de fato. Aqui gera muito atrito, custo de transação, então temos cada vez mais aprimorar o ambiente regulatório nesse aspecto. Do ponto de vista microeconômico, é muito importante. E por fim, quando a gente fala em política pública, mas também a privada, a importância que tem em continuar a tentar reduzindo custos, ter ganhos de eficiência e produtividade, aproveitar a palha, um potencial 2 vezes aí do bagaço em termos de poder calorífico, biogás da vinhaça, enfim, avançar cada vez mais nessa curva de aprendizado, diminuir o custo médio de produção e desenvolver e difundir novas tecnologias, algo que entendo que está no sangue do setor sucroenergético. Então esse é o cenário que eu passei para vocês rapidamente e cada um dos palestrantes devem trabalhar com mais cuidado esses pontos que eu abordei. Então eu agradeço a atenção de todos, vamos continuar aí nos trabalhos. Eu vou chamar aí agora o Dr. Carlos Roberto Liboni, que é o secretário da Indústria e Comércio de Sertãozinho. Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês, a maioria aqui comigo, né, conhecido da gente. E o Gilmar pediu para eu dar falar aqui rápido sobre a visão da indústria, que basicamente a cadeia produtiva, né, as indústrias escalatárias do setor. Eu não vou acrescentar absolutamente nada que o Gilmar já falou e alguma coisa que o Paulo lá também já antecipou aqui. Basicamente, a ideia é fazer mais uma reflexão, porque eu entendi que a conversa aqui seria com pessoas amigas e do setor, né? De alguma forma dependente da nossa atividade sucroalcooleira. Então eu queria aproveitar o momento para fazer uma reflexão mesmo, fazer um trabalho conjunto aqui, saber se nós estamos no caminho certo ou não, né? Eu escrevi alguma coisinha rápida aqui, vou passar muito rapidamente as questões que já foram abordadas aqui, inclusive. Deixa eu ver para onde que eu vou. Isso aqui aperta direito aqui, né? Isso. Bom, cadeia do setor produtivo, senhor, muito rapidamente, que cadeia é essa? Né? Nós estamos falando das indústrias escalatárias aqui, não é do setor, não é da produção de açúcar e álcool. Nós estamos falando de 2,5 milhões de trabalhadores. Para ter uma ideia de referência, Sertãozinho tem 46 mil carteiras assinadas. Nós estamos falando de 2,5 milhões de trabalhadores. 2,5 milhões de trabalhadores, tem outra referência importante, isso significa 20% da carteira assinada do Estado de São Paulo. Né? Significa 6% da carteira assinada do Brasil, de acordo com o CAGED. Isso cabe 55 cidades do tamanho do Sertãozinho nesse contingente de trabalhadores. Nós somos 80 mil produtores de cana-de-açúcar, 4 mil indústrias de base. Para ter ideia, outra vez, Sertãozinho, que é onde a gente está mais habituado a ver números, Sertãozinho tem aproximadamente 500 empresas tipo, ou seja, está inserida fortemente dentro da cauda, né? Dentre as 700 que a gente tem lá. E nós temos mais de 600 municípios brasileiros com mais de 5 mil hectares de cana. 5 mil hectares vai dar mais ou menos 2 mil alqueires, ou seja, já existe uma dependência pontual do setor de alguma forma. Não é só rapadura que se faz em 2 mil alqueires de terra. E 600 municípios significa um estado de São Paulo, número de cidades. Né? Então, é uma cadeia forte. Se você tirar dentro dessa cadeia como um todo, pegar apenas a industrial, você vai ver que tem uma abrangência extraordinária. Né? Nós temos aí logística e serviços, desde gerenciamento de projetos, estudo de viabilidade, desde o estudo de viabilidade inicial, comissionamento, equipamentos, né? Uma lista de equipamentos imensos. Se eu pegar esse nível aqui da cadeia produtiva e for explodindo isso aqui, nós vamos
lá para o infinito, né? Você imagina, a caldeira está aqui, ó, é só um elementozinho aqui. Agora o Martinelli pode depois falar para a gente o que significa, a partir desse nível aqui, a cadeia produtiva da caldeira. É um absurdo. Nós temos aqui instalações, desde uma pintura, simples pintura de algum elemento ali dentro, nós temos câmara de monitoramento, segurança, etc, etc. Vai. Projetos de engenharia, né? Nós vamos até utilidades, enfim, tudo colocado aí dentro, e obras. Isso aí não é muito diferente de uma cadeia produtiva do açúcar e álcool. Nós estamos falando da bioeletricidade, mas é açúcar e álcool. Açúcar e etanol. Se você pegar a cadeia produtiva, é a mesma. Nós não vamos nem adicionar, nem ter que investir em coisas novas para dar conta do que viria se a gente tivesse investimentos aí no setor a partir de novas contratações. Potencial instalado, eu queria só dar uma ideia muito grave, eu nem sei se esses números estão muito corretos, mas se você pegasse todo o bagaço de cana de uma safra hoje, do setor, e colocasse todo ele na bioeletricidade, ou seja, se você não tivesse autossustentação para cumprir, e se você não tivesse perdas no caminho, nós temos 600 milhões de toneladas de cana moída por ano, 160 milhões de toneladas de bagaço disponível, 350 mil quilos de vapor gerado, 70 gigas. Potência instalada. É um número extraordinário, né? Nós temos uma potência hoje, a partir da biomassa, com 7 gigas, 10% do potencial, se fosse utilizar todos os 600 milhões de toneladas. Belo Monte tem 11 gigas de potência instalada. Esse é o projeto de Belo Monte, né? Bom, se a gente pensar só no inexplorado das usinas existentes, nós teríamos alguns retrofits, alguns não. O Gilmar falou em 160 usinas que estão cogerando de alguma forma, né? Eu pedi ajuda desses números aqui para o Jairo, pedi para o próprio Gilmar, e alguns que eu fui tentando calcular aqui pode ter erros, né? Mas a princípio são 160 usinas que estão cogerando. De 400, nós teremos ainda 240 para fazer retrofit. Eu peguei um número qualquer, 150. Vamos admitir que 90 usinas não têm condição de fazer retrofit. Beleza, 150 usinas. Se a gente for colocar uma potência média de 30 megawatts instalada por usina no retrofit, nós vamos falar, volta para cá. Nós vamos falar em 4,5 GB instalado por retrofit, no total de energia. Investindo no retrofit alguma coisa em torno de R$ 4.500 por megawatt, nós temos 20 bilhões para irrigar a caldeira com 150 retrofit. É um número, né? Se a gente pegar e fizer greenfield, o investimento é menor, né? Nós vamos investir aí da ordem de R$3 mil por mega. Eu peguei um número de 60 usinas, se a gente tivesse que fazer, e depois eu vou explicar porque que eu peguei 60 usinas, né? Se pegar 60 usinas, 50 mega, porque nenhuma usina vai nascer sem cogeração, como disse o Gilmar, a partir de agora todos vão nascer com cogeração, nós estamos falando de 3 GB. Irrigação de cadeia 10 bi. Nós temos 20 mais 10, 30 bilhões se a gente fizesse um projeto desse daqui de bioeletricidade no Brasil. O orçamento da Belo Monte foi originalmente de 16 bilhões de dólares e já foi, essa semana, reavaliado em 30 bilhões de dólares. É o valor da irrigação da cadeia. É surpreendente isso. Para mim foi, pelo menos. Quais os incentivos que a gente teria para fazer um trabalho desse, um projeto desse, que fosse um projeto efetivo, aquilo que entra na cadeia produtiva, que passa por um plano nacional, que passa por uma avaliação de especialistas, não é alguma coisa que, desculpa a expressão, nas coxas, né? E que me parece, por muito tempo, ter havido no Brasil. Olha, nós temos 70% das caldeiras, de acordo com alguns amigos aí que me ajudaram, nós temos 70% de caldeiras hoje que já está beirando vida útil expirada, nas usinas que nós temos, nessas 400 usinas. Isso é um puta incentivo. Esse pessoal vai ter que mexer nisso daqui logo. E se tem que mexer nesse negócio logo, por que já não mexe dentro de um plano que pode aproveitar essa troca como parte do investimento original do projeto? Esse é um incentivo, quer dizer, nós vamos ter que mexer de qualquer jeito. Por que já não mexe nesse negócio de alguma forma coordenada? Produtividade, nós temos que mexer em produtividade de usina.
não tem mais espaço para fazer do mesmo jeito a vida inteira, né? Haja visto todas as pressões que nós estamos tendo em cima de combustível e efetivamente em cima de uma nova forma econômica de fazer produção aqui no Brasil. O mercado, que antigamente só pensava na autossuficiência e fazia uma coisa, inclusive, apenas para se atender, hoje nós temos excedente, temos aí riscos de racionamento que está sempre presente na nossa vida, tem os ciclos climáticos que também oferecem uma dificuldade grande para ter estabilidade na oferta, e diversificação e competitividade. Quer dizer, a partir do momento em que a gente tem um produto a mais na matriz, né, no nosso portfólio, nós temos mais flexibilidade para poder administrar a nossa produção. Muito bem. Isso daí são incentivos que uma empresa teria para fazer investimentos dentro da bioeletricidade. E as dificuldades? Dificuldades é que você não tem absolutamente nenhuma confiança na estabilidade da regulação, né? O Gilmar já falou isso aqui, eu não vou repetir detalhes, mas nós temos aí uma visão regulatória que não é uma visão moderna, né? Ela ainda está, e eu achei perfeito essa colocação do Gilmar, quer dizer, ela ainda está apoiada em cima de um histórico hídrico, né? Uma energia que não é a mesma coisa. Nós temos que pensar efetivamente em como é que um plano encara as diferenças das potencialidades que nós temos energéticas no Brasil. Modificar essa matriz a partir das características novas que estão aí, né? E realmente considerar essas diferenças nos planos. Evidentemente, preço, né? Nós temos, outra vez, não vou repetir o Zilmar, só que eu vou adicionar mais uma, né? Eu vou adicionar o preço concorrente maior para nós é a gasolina. Porque se eu tivesse um preço de gasolina razoável, isso poderia gerar para mim, dentro do meu portfólio de produto, um valor agregado em cima do álcool, que poderia perfeitamente subsidiar de alguma forma a produção da bioeletricidade num período em que a gente está investindo no álcool, na bioeletricidade, quer dizer, seria uma alavanca, né? Isso não é só para subsistência ou incremento das usinas no seu portfólio natural, não. Quer dizer, se a gente tivesse remuneração justa para o álcool, nós poderíamos perfeitamente, como empresários, falar, não, eu vou pegar parte do resultado e eu vou colocar na bioeletricidade como um produto novo. Mas eu não consigo sequer sobreviver por causa desse preço que não me leva a lugar nenhum. Eu vou ainda pensar em produto novo, né? Então, o último certame nós tivemos, já falou o Gilmar aqui, também não vou falar, e a realidade econômica das usinas, a terceira dificuldade. Quem é que duvida que as usinas têm dificuldade econômica no Brasil hoje? Eu não sou pessimista, mas eu vou precisar parecer ser pessimista aqui por causa dos números que a gente observa, né? Essa análise da situação econômica das usinas não pode ser feita mais de forma superficial, né? Existem percepções do setor sucroalcooleiro que são utilizadas. Nós temos o Plano Nacional de Energia, está aí, você vai lá, olha os planos, tem percepções do mercado, tem percepções, isso foi feito, evidentemente isso aí foi feito em 2006, era uma outra realidade, não existia o panorama dentro do setor que pudesse sequer desconfiar do que ia acontecer em 2008, mas naquela época existia ali algum tipo de coisa assim, que era fundamental criar um ambiente de segurança, né? Materialização de expectativa, ação responsável do governo, quer dizer, existia algum tipo filosófico, né, de sustentação para um belíssimo plano. Mas a realidade não é essa. A realidade de hoje não é essa, né? Nós fizemos uma avaliação localizada em Sertãozinho. O Sertãozinho é extremamente dependente do setor, extremamente dependente. A cadeia todinha está relacionada. Então, nós fizemos uma avaliação e chegamos à conclusão que a gente tinha que expor um pouquinho das dificuldades. De alguma forma, como agentes, né? Como agentes modificadores de um status quo, quer dizer, a gente teria que sacudir um pouquinho, levar alguma reflexão ao mercado, ou àqueles que participam do setor, no sentido de falar, bom, vamos avaliar direitinho isso daqui, porque as coisas estão caminhando no laissez-faire, né? Isso, evidentemente, não tem 100% de certeza nesse negócio. Na verdade,
A gente admite que isso esteja acontecendo, pode ser que eu esteja errado. Mas, enfim, nós fizemos uma avaliação, chegamos à conclusão que tínhamos que nos posicionar. Né? Nós, como poder público, hoje eu me posiciono como secretário da Indústria de Sertãozinho, eu vejo as dificuldades, nós temos que fazer planejamento, é impossível fazer planejamento, né? Eu vou pegar a população do Sertãozinho de 2020 para projetar meus hospitais, meus negócios, não tem como fazer isso. Né? A partir do momento em que nenhuma indústria tem como projetar-se a si própria em 2020. Né? Então nós fizemos uma carta de Sertãozinho. A carta de Sertãozinho mostra mais ou menos, não a percepção que nós tivemos em 2006, mas a realidade que nos traz hoje. E aqui tem alguns números que talvez vocês conheçam melhor do que eu, mas eu coletei esses números. São 44 usinas deixaram de moer cana nas últimas 2 safras. Prevê-se mais 10 na próxima. O quadro atual hoje, nós temos 27 usinas em recuperação judicial no Brasil. Nós temos 25 usinas que deixaram de moer e nós temos 20 usinas em regime falimentar. 25, 20 usinas. Nós temos um universo de mais de 70 usinas com problema. 100 mil empregos foram extintos no período. Isso aqui não foi feito por mim, não, hein? Isso aqui foi feito a diversas mãos. Muitas pessoas participaram do levantamento de dados e muitas pessoas participaram da redação dessa carta. Aqui nós temos o Ronaldo que ajudou, nós temos o Tio Macedo do SEIS que ajudou, quer dizer, então tem aqui um trabalho. A desnacionalização do setor passa de 40%, as indústrias da cadeia produtiva não têm encomendas, uma boa parte dela trabalha a menos de 50% da capacidade nominal. Vamos lá. Não existe projeto no BNDES, o Gilmar falou que é 0, lá de bioeletricidade, mas não é só bioeletricidade, nenhum projeto está lá, mas nenhum. O consumo per capita de álcool pelos veículos flex caiu de 1.500 litros para 611 litros nos últimos 3 anos. Ou seja, o nosso maior consumidor do produto está fugindo dele, de alguma forma e por alguma causa. As dificuldades não se restringem aos produtores, mas a toda uma cadeia produtiva que na região de Sertãozinho, só em Sertãozinho, representa 1.000 empresas na região, né? 70% do produto interno e 55% dos empregos. É um problema grave. Qual é a defesa mais importante que se faz hoje do setor? É a justiça da remuneração do seu trabalho. Né? Congelamento do preço de combustível no mercado interno impôs para resolver problemas econômicos, problemas da macroeconomia, quando na verdade não é isso, né? Não deveria ser pelo menos, e o preço da bioeletricidade, que é um produto adicional. O preço do açúcar também entra numa matriz de problemas como esse aqui, uma vez que se todo mundo for fabricar açúcar, o preço internacional cai do açúcar. Bom, e as oportunidades com isso vão passando. O tempo vai passando, a gente encalacrado numa situação dessa aí a gente vai deixando de pegar o mercado americano agora, que acaba com o subsídio, mas a gente não tem produção para atender. O álcool da segunda geração, tem um monte de gente pesquisando e as nossas usinas não têm dinheiro para fazer isso. E a manutenção da liderança, porque daqui um pouquinho nós não vamos ter tecnologias mais atualizadas. Né? Quais são as direções, entre outras coisas que a gente poderia imaginar para o setor? Primeiro, a inserção do setor nas estratégias do governo, é marco regulatório. Isso não dá para ter horizonte sem um marco regulatório competente, sem um marco regulatório que admite as diferenças das fontes bioenergéticas, que admite o valor estratégico do álcool, que admite o açúcar na balança comercial. Quer dizer, existe uma série de dificuldades aí no marco regulatório, inclusive nessas questões de leilões, etc., que precisa sofrer um revés. Tem que haver alguma coisa nessa direção. Para esse marco regulatório, que as regras claras de curto e longo prazo, né? O fortalecimento da bioeletricidade por regiões e fontes, que já foi discutido aqui pelo Gilmar, e a correção do preço do combustível, fundamental esses 3 pontos. Agora eu vou fazer uma autocrítica, é o último slide, acho que deixa eu ver, né? É o último slide, quero fazer uma autocrítica. Primeiro, que nós assumimos, às vezes, o rótulo que se coloca no setor. Eu não sou do setor, eu sou um caudatário.
Eu não estou defendendo o setor, eu estou defendendo o que ele significa para a sociedade. Estou defendendo Sertãozinho, Ribeirão, país. Eu estou defendendo isso, não um setor específico ou fazendo lobby. Não, não é isso. Eu estou falando em nome de uma sociedade que é caudatária de uma política industrial que insere essas indústrias do açúcar real. A gente veste o rótulo, veste um monte de rótulo quando se fala de açúcar real. Mas será que esses rótulos são preconceitos? Será que nós temos que pensar em cima do açúcar de uma forma diferente? Vamos lá. É a mais antiga indústria brasileira. Certo? É a primeira, na verdade, indústria brasileira. É a primeira tecnologia nacional. Tá legal. Certo? É a mais longeva das experiências de sucesso. Cadê a borracha do Brasil? A borracha, estou dando como referência, que irrigou o Brasil de dinheiro na época lá de Manaus, o desenvolvimento de Manaus. O que aconteceu com a borracha? De maiores e únicos, eventualmente, naquela época, produtor de borracha, hoje nós importamos 70% do consumo da borracha brasileira. O declínio do café, em alguns casos, impactando fortemente a nossa sociedade, é outra referência. E o açúcar real está aí. As duras penas, ele vai em firme. E aí, vem críticas sem considerar que você se estabelecer no mercado é uma coisa, você se manter no mercado é outra. O mais valoroso de quem bota o pé no mercado é se manter. Botar o pé no mercado pode ser fortuito, circunstancial. Agora, se manter por décadas, por centenas de anos, como o setor de açúcar e álcool, isso é um orgulho, isso é valor. Mas nós não pensamos assim. Nós pensamos circunstancialmente. E aí, a gente prega o rótulo no próprio peito e fica aceitando tudo que vem de cima para baixo. Né? Tudo que se fala. Né? A propósito, eu vejo aí a síndrome do abandono do lar, né? Quer dizer, o açúcar e álcool até há pouco tempo atrás, o etanol, era uma menina dos olhos do governo, era o Lula falando para todo lado, não era assim? Aí arrumou um pré-sal, abandonou a família e foi morar com o pré-sal. Mas pelo menos tinha que sustentar o lar. Né? E a gente prega o rótulo achando que isso aí foi feito porque não serve, o que vale é o pré-sal. E a gente aceita. Né? Então, outro preconceito, a concentração, né? A concentração de grandes latifundiários, não sei o que lá, de muito dinheiro, de enriquecer muita gente. Não é isso. Isso acontece no papel e celulose, isso acontece na cirurgia, isso acontece em todos os lugares. Mas ninguém fala nada. Fala dos usineiros. E pior, quer dizer, se é longevo, se é 400 anos, sei lá quantos anos que tem essa indústria do açúcar e álcool, é mais natural que seja assim. Tiveram mais tempo para consolidar. Eu não vejo isso como um problema, eu vejo isso como uma solução de gente que teve sucesso, manteve 400 anos trabalhando. Agora vai a autocrítica mais importante, a postura. Olha, vocês viram a carta de Sertãozinho? Vocês viram esses números? Nós colocamos essa carta, quem assinou essa carta? Foi o prefeito de Sertãozinho, presidente da Câmara, Paulinho Pereira da Silva, representando os sindicatos. Colocamos o secretário do Trabalho e Renda do Estado de São Paulo, cooperativas, envolvemos sem número de gente, tá ali os números, depois vocês veem isso aqui. Fizemos essa carta. Eu vou desafiar vocês. Sai daqui amanhã, entra na internet, acha essa carta lá. Tenta achar. Acha ou não? Meu site, segunda-feira, foi domingo, dia 28, na segunda-feira, 29, eu publiquei uma matéria de estado. Então aproveite e lê a carta. Esse provavelmente é um dos poucos lugares que isso aí teve repercussão. Mas cadê nós mesmos fazendo essa repercussão? Isso aí foi publicado no jornal em Sertãozinho, eu não vi ninguém falar dela. Como é que a gente pode
ter um setor nessa situação e você não vê uma ostensiva cobrança do setor. Tem que ser ostensiva. Isso está parecendo aquele sapo cozido. Está cozinhando, está aumentando a temperatura, daqui a um pouquinho morre, nem percebeu que morreu. Então, a minha colocação aqui é a seguinte: o setor caudatário, quer dizer, a cadeia produtiva do açúcar e álcool, precisa se movimentar. Por quê? Porque a maioria das caudatárias do setor de açúcar e álcool também tem seus preconceitos no mercado. Hoje, nós estamos numa situação melhor, mas ainda não é a situação ideal. Ainda a maioria das empresas caudatárias do setor de açúcar e álcool ainda tem o rótulo de incompetência. Não incompetência, mas aquela que nasceu para fazer coisa para a usina. Você vai falar numa Petrobras, você tem uma dificuldade enorme dentro da Petrobras. São poucas empresas que não têm essas dificuldades. Porque existe uma tradição de açúcar e álcool que está lá rotulada, e nós aceitamos isso. A mesma coisa, eu chamo a atenção dos próprios usineiros. Quantos usineiros nós temos aqui hoje? Levanta a mão quem está representando usina aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nós estamos falando do setor, pô. Certo? Paulo Galo falou, tinha que ter a porta aberta, com gente lá fora. E nós estamos aqui falando para quem? Para meia dúzia de nós mesmos. Então é uma autocrítica que eu queria fazer, porque eu acho que se a gente conhece o nosso setor, sabe que existe uma dificuldade e fica quieto, então a gente consente com o rótulo que estão colocando na gente. Certo? Bom, tá aí o meu recado. Eu acho que a bioeletricidade é um excelente negócio, tem um puta de um potencial maravilhoso. Nós vimos aqui, irrigar 30 bilhões de dólares é uma belo monte de graça. Né? Muito bem, é ótimo negócio, vamos em frente. Eu acho que o assunto era esse, mas eu quis trazer essa minha crítica. Ok? Obrigado, moçada.